Olha, eu quero que você tome um lado nessa história entre Atenas e Esparta, tá bom? Eu não quero fazer um vídeo contando sobre a história dessa guerra, até porque muitos canais já fizeram, o próprio Nerdologia, o Foco na História, o Império AD já fez vídeo sobre isso também. Meu foco aqui é decidir quem é que tá certo e que você decida também quem é que tá certo. Eu não quero ficar focando em datas aqui, igual é em aula de história, mas só para a gente poder se situar, isso daqui aconteceu mais ou menos 430 anos antes de Jesus Cristo nascer, lá na Grécia. E eu quero que a gente decide aqui, meio que de forma de brincadeira, quem é que tá certo aqui, até porque se a gente fala de Segunda Guerra Mundial, meio que a gente chega numa conclusão de quem é que estava errado e quem é que está certo, não é? Mas e falando de Atenas e Esparta? Esparta é muito famoso pelos 300 de Leônidas, eles tinham um exército focado em terra, eles não eram uma democracia, eram uma diarquia, ou seja, tinham dois reis, Leônidas inclusive foi um rei. Por outro lado, a gente tem Atenas, que essa já é bem mais famosa pela filosofia, pela deusa grega, e diferente de Esparta, que era mais focado em exército em terra, Atenas já tinha barcos, né? Eles já tinham uma frota naval e faziam comércio com várias outras cidades de fora da Grécia. E o principal deles é que eles eram uma democracia, ou seja, tinha um senado no qual eles tinham voto, mas quem votava era só os homens de poder. Mas mesmo assim tinha uma votação lá, não era um reinado. Bom, baseado nisso aqui que eu te trouxe, ainda não dá para tomar um lado, quem é que tá certo nisso daqui, quem é que tá errado, eu só tô apresentando quem que é quem. Mas vamos lá, por que que esses dois começaram a tretar? Sabe aquela Guerra dos 300? Então, naquela guerra não se resume em Esparta contra a Pérsia, né? A Grécia inteira lutou contra a Pérsia naquela guerra. Os persas estavam querendo invadir a Grécia e os gregos se juntaram, uns aqui, outros ali, até porque naquela época a Grécia não era um país unificado, eram várias cidades que todas juntas formavam Hela. Sim, eles não chamavam de Grécia, chamavam de Hela. Grécia é um nome que os romanos vão dar para aquela região depois, né? Graétia. Mas nessa época era Hela. E eles se uniram para expulsar os persas e conseguiram. Um pouco com a ajuda de Esparta, um pouco com a ajuda de Atenas, um pouco com a ajuda de Corinto, um pouco com a ajuda de várias cidades. Mas depois que acabou essa guerra, ficou meio que aquela disputa no ar de quem que ia ser a maior cidade da Grécia. Muito parecido com os Estados Unidos e Rússia depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Tinha muitas cidades em si que eram cidades grandes, própria Esparta, Corinto, Argo, Megra, mas a verdade é que Atenas era muito maior do que todas as outras cidades, né? Os caras já tinham democracia, diplomacia, filosofia, tinham frotas navais, se pá, até o WhatsApp os caras já tinham inventado naquela época. E isso deixava a Esparta um pouco com medo, né, de Atenas ficar grande demais e dominar a Esparta. Então naquela época se dividiu em duas alianças, a Liga de Delos, que é a que Atenas liderava, e a outra que era a Liga do Peloponeso, que era a qual Esparta liderava. Cada uma tinha seus aliados ali. Então, resumindo tudo mais ou menos até aqui. Acabou de acabar uma guerra contra os persas. Nessa época, a Grécia vivia numa tensão de que se alguma cidade ia se destacar mais do que outra, se alguma ia dominar a outra. Então, eles viviam em uma paz meio tensa ali. E as duas maiores cidades, né, Esparta e Atenas, elas resolvem então ter uma certa paz ali entre as duas, mas, como eu falei, é uma paz meio tensa. Mas ó, isso é uma coisa bem importante da gente pensar, né? Esparta tinha muito medo de Atenas ficar grande demais, né? Então Esparta tinha esse medo, tinha essa inveja, até porque Atenas era uma democracia, enquanto Esparta era uma monarquia, na verdade uma diarquia, né? Porque não era um rei só, eram dois. E isso é bem importante para a gente pensar lá na frente. E talvez você já comece a pensar, eu pelo menos pensei, né? Ah, então Esparta estava com medo e resolveu atacar Atenas para abaixar a bola de Atenas. Mais ou menos. Atenas não guerreava direto com Esparta, mas vivia em conflito com uma outra cidade chamada Corinto. E Corinto era da Liga do Peloponeso, ou seja, era protegida de Esparta. Então pensa, Atenas e Esparta não lutam diretamente, mas Atenas luta contra Corinto, que é uma cidade que é protegida de Esparta. E para piorar, Corinto começou a guerrear com uma cidade chamada Corcira. Eu sei, essa parte aqui é meio chata, mas é interessante, olha só.
Corcira era uma cidade que também tinha muitos navios, mas ela ficava em paz com Atenas, estava tudo bem. Só que ela estava sendo saqueada e estava guerreando ali contra Corinto. Então a Corcira chega em Atenas e fala o seguinte: olha, eles estão querendo invadir a gente. Se eles conseguirem invadir a gente, eles vão pegar os nossos navios e vão ficar de igual para igual com vocês, Atenas. E aí como é que Atenas fica? Com medo. Atenas tem medo de fato Corinto conseguir invadir Corcira, pegar os navios, ficar mais forte e lutar de igual para igual com Atenas. E aí é Atenas que fica com medo, não Esparta. Então o que Atenas faz? Ela ajuda Corcira a derrotar Corinto. E aí Corinto fica pé da vida, vai pedir ajuda para Esparta e aí começa o pau quebrando. Então mais uma vez um resuminho só para a gente se situar no que está acontecendo. A gente teve ali uma guerra que acabou, foi a Guerra dos 300, as cidades começam numa tensão de ver quem vai ser a maior, Esparta e Atenas são as maiores, mas Atenas é muito maior, Esparta está com medo de Atenas ficar maior de vez do que eles e dominar eles. Existe uma paz tensa, Atenas vive num conflito contra Corinto, que é protegida de Esparta. Atenas está com medo de Corinto ficar maior e começa a atacar Corinto, e Esparta, vendo isso, resolve atacar Atenas. E aí começa o período que a gente chama de Guerra do Peloponeso. Olha, eu não sei vocês, mas eu gosto de tomar um lado nessa história e eu já tenho um lado nessa história. Claro que a gente sabe que as coisas são muito mais complexas do que isso. Isso aqui não é um time de futebol. Eu só tô trazendo isso aqui de uma forma pessoal de quem gosta de estudar história como hobby, ok? Mas tem uma peça fundamental que eu ainda não contei. A guerra começou, Esparta se ferra muito, muito mesmo, até porque a guerra ela não aconteceu muito de forma direta. Esparta foi atacar Atenas, só que Atenas tinha o quê? Uma muralha. E isso é uma coisa que deu uma vantagem muito grande para Atenas. Quando os espartanos vieram atacar, eles simplesmente entraram para dentro da muralha e ficaram lá. Até porque de um lado era a muralha e da parte de trás era mar. Então eles podiam trazer suprimento pelo mar e a muralha deles era muito bem protegida. Quem tentasse chegar perto era flechado. Enfim, nessa primeira parte, Esparta se ferra muito, mas depois Atenas se ferra muito também, porque tem uma epidemia dentro da cidade de Atenas. Morre, inclusive, um dos principais políticos lá de Atenas, que era o Péricles. Sim, tinha um Péricles lá. Tem Corinto nessa história, tem Péricles, é bem doido a Grécia. Inclusive teve um ateniense que traiu Atenas e foi ajudar Esparta, depois voltou para o lado de Atenas. Mas nada supera a traição dos espartanos. Ou supera, não sei. Mas a questão é que Esparta não tinha navios. Eles só podiam guerrear por terra. Então, para conseguir navios, eles fazem o quê? Eles se aliam com os persas. O pessoal que Leônidas lutou contra na Guerra dos 300, o pessoal que queria invadir a Grécia, agora, passados-se uns anos, Esparta faz acordo com eles. E a consequência disso é que Esparta consegue muito mais dinheiro e consegue navios. E com navios, aí eles conseguem começar a fazer alguns ataques a Atenas. Claro, a guerra é muito mais complexa que isso, mas a questão é que com os navios, Esparta consegue ganhar a guerra. E sim, foi Esparta que ganha a guerra contra Atenas. Mas o nosso foco aqui não é quem ganhou a guerra, é sim quem está certo e quem está errado aqui, não é? Olha, eu espero que o meu veredito não influencie o seu, ou que influencie também. Inicialmente eu torcia para Atenas, porque eu vi ali que Esparta tava com uma certa inveja, tava com medo, mas depois quem agiu no medo foi Atenas, quem agiu por impulso foi Atenas, com medo de Corinto ficar de igual para igual. Então Atenas começa a guerra e Esparta só ajuda Corinto. Então, apesar de ter uma tensão ali, quem dá o pontapé inicial para essa guerra foi Atenas. Mas com essa traição de Esparta, que pediu ajuda dos persas, que tinha tentado invadir a Grécia uns anos atrás, eu acho que isso deixa Esparta totalmente errado nessa questão, até porque, se for pensar em quesito de evolução humana, acho que Atenas estava um pouco mais à frente na questão de evolução social. Mas um ponto que não dá para passar aqui é que quem começa essa guerra é Atenas. Esparta estava agindo por medo, mas quem de fato agiu por medo foi Atenas. E claro, isso é só o que eu estou trazendo aqui, baseado na minha análise, baseado no que eu estudei, baseado no que eu li, mas é só um recorte.
Eu posso sim estar errado, isso aqui é só uma análise superficial, que eu espero que te desperte um pouco de curiosidade. Se você quiser apontar alguma coisa que eu não coloquei, fica à vontade também. E se você quiser fazer um bate-papo para a gente conversar sobre esse ponto ou sobre algum outro ponto histórico também, fica à vontade. Mas isso fica para um outro dia.